Olha, por falar em aprender, tu falaste de Espanha. Tu tens pastelarias em Tenho, Espanha? tenho. E geres negócios em Espanha. Também, claro, tenho lá a empresa. Há um mito entre o Estado espanhol e o Estado português sobre o peso do Estado, da burocracia, dos impostos, tudo isso. Há uma grande diferença entre gerir Ah, um negócio em ah, Portugal e em Espanha? ah, ah. Em Espanha tem menos carga fiscal. Logo no IVA, não é? Eu Lá acho que não é é só dez por carga cento fiscal, Não, não, mas uma das coisas que eu estou a dizer logo é logo para aí é, lá é 10% e é tudo transversal. Não é? mas também nas exigências legais eles são muito mais. Não, não, são iguais. É? É muito complicado também. Eles São? andam sempre em cima, sim. Eu não sei, pá, acho que eu quando vou. Mas Vamos não lá, tu não têm. tens um negócio em Não, Espanha? não, 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 mas Não, não, eu não tenho negócio não em têm Espanha. obrigatoriedade como nós, Por exemplo, eles como também têm cá uma mandam. ASAI como a nossa. Tens lá fiscalistas, tens É, isso, tens. mas um gajo vai aos cafés Não tem nada a ver suíços com os nossos, e mas aquilo não é tão rigoroso, não é? hum, Não é tão rigoroso como nós. É diferente, sim, em mas termos eu de estou a falar. celebridade e tudo é um bocado diferente, não Sim, é? é diferente, são mais permissivos nessas coisas. No que estás a falar, são mais permissivos. Mas eu estou a falar a nível de governo, foi a tua pergunta de fiscal, se calhar. Se calhar ele vai mais para o Burocracia, fiscal. legal, Não, não, fiscal, burocracia é tudo. horrível, é horrível. É tudo como eles chamam com citas, que é com marcações. Tu não podes ir ao banco, tu não podes ir a lado nenhum sem uma cita, sem uma marcação. Eu lembro-me de uma coisa, que eu estava a marcar o meu negócio, eu estava a iniciar o meu negócio lá, isto, esta, eu fico doido. Eu estava a iniciar o meu negócio lá e estava sempre a tentar marcar uma reunião para a sexta-feira, porque ia lá, tinha a reunião e pensava ao fim de semana, não é? Com a família e tal. Esquece. Eu andei meses para marcar uma reunião à sexta-feira e nunca percebi porquê. Pá, culturalmente, eles à sexta-feira não trabalham. Bem, então à sexta-feira à tarde nem vão ao escritório já. Não trabalham. Então não conseguia marcar a porcaria da reunião, mas ninguém me dizia. Quer dizer, eu andava à sexta, dei meses nisto, pronto, depois lá E os consegui. gajos a pensar: "Olha este Este português, caraças, este gajo é este gajo é maluco. chato". Este gajo é maluco. Não, entretanto, o meu cunhado, que vive lá por acaso, disse: "Pá, João, mas tu nunca vais conseguir, os gajos cá não trabalham." E eu: "Opa, sexta-feira não." O meu contabilista, Tens de quando marcar à segunda, tens que marcar à segunda ou à à terça. quinta. O meu contabilista, não, mas eles depois quando trabalham, trabalham a sério. Eu adoro Espanha, eu tenho experiências com Espanha que adoro. Culturalmente eu tenho boas razões de que Eles sabem trabalhar menos tempo, mas melhor que nós, é isso? são muito eficazes. Uhum. São muito eficazes e quando é para trabalhar, é para trabalhar. Mas de facto, por exemplo, feriados ao fim de semana, esquece, passa para a segunda. Aquilo não tem nada que enganar. Portanto, estas coisas que. E vivem muito mais. Eu adoro quando chego lá e à noite está toda a gente nas ruas, nos bares, nos cafezinhos de rua. Pá, eu moro em Campo de Ourique. As Chega. pastelarias todas cheias. Tipo, não, eles não têm muita cultura da pastelaria. É mais É mais os os botecos, bocadilhos. os bocadilhos, É. as tapas e tal. Eles porque a pastelaria não têm, aquilo é mesmo complicado. Eles são mais salgados, mais presunto, Ramon. Mas eu vejo as ruas cheias de gente. O meu cunhado é que diz que há lá um ditado que se diz: "Epá, que se um dia houver algum problema, eles não morrem em casa. Se houver um terremoto, os espanhóis não morrem em casa, porque eles não estão em casa, eles só vão a casa dormir. O resto passam a vida sempre na rua. E não é centros comerciais, é rua. Andam na rua. As ruas estão cheias, há uma vivacidade, há uma coisa completamente diferente de cá. São mais animados, tem muito aquele de sair do trabalho e beber um copo e que se estende e depois já nem jantam. Tem muito esse modo de vida que nós, de facto, nos falta. E não estou a comparar que sejam melhores ou piores, são diferentes. Uhum. São muito diferentes nessa Mas parte. olham, por exemplo, também para o almoço de forma diferente como um português olha para o almoço, Esquece, não é? uma vez, eu quando chego lá e dizem assim: "Pá, olha, reunião para 1h30." E eu: "1h30? Pá, mas 1h30 é hora de almoço." Eles: "Não, não, depois vamos e tal." Quer dizer, marcam-me reuniões para 1h30, para 1, mas isto é banal. E reuniões que eu já lá tive, já acabei por ir almoçar uma vez, que até ele depois me disse que já era exagerado, porque já tinha adiado várias vezes o almoço. Fomos almoçar às 5 da tarde, uma reunião de negócios. E ele achou que já era um bocadinho exagerado. Ele disse: "Epá, eu acho que eles agora já não nos vão adiantar mais o relógio, já não nos vão deixar marcar para depois, temos mesmo que ir às 5." Eu: "Almoçar às 5? É que nem as reuniões me correm bem, não é preciso explicar, uma pessoa está ali na ânsia de ir embora e se despachar. Não, eles à 1 da tarde saem, vão beber uma Imperial, ou uma canha, ou qualquer coisa, ou comer um bocadilho e vão trabalhar, e Mas depois então vão eles almoçar às 3. não. Ok. E a sesta? Não, isso não é como também como Não dizem. é como Claro que há dizem? lojas que fecham e abrem às 3, mas não é como dizem, pelo menos hoje em dia. Ok. Embora eu, por exemplo, eu tenho o meu contabilista em Espanha, que é giro que aquilo quando começa a chegar à altura mais quente, pá, sei lá, primavera, fins de primavera, recebo sempre um mailzinho a explicar que os escritórios mudam os horários e trabalham das 7 às 3, ou das 7 às 2, acho que é das 7 às 3. Portanto, se tens problemas a seguir às 3, esquece que só no dia a seguir é que tratas do assunto.
Há assim umas regras diferentes. É um horário de trabalho É diferente. o horário, é a jornada contínua. Percebes? Podem começar mais cedo, mas vai contínuo até às. E como é que tu medes essa questão? Porque tu disseste, eles quando trabalham é para trabalhar, são muito eficientes, etc. Isso é o que? É empírico? Tu olhas e é isso que tu sentes? Porque fala-se muito da produtividade, não é? Um tema que se fala em Portugal é, nós somos produtivos ou não somos Epá, nós produtivos? aqui demoramos tudo, demora tudo. E eles lá têm um governo horrível. Epá, estou a falar a nível pessoal. Certo? Aquele Pedro Sanches não é consensual, não é? Aquilo é uma geringonça atrás de geringonça atrás de geringonça, andam nisto, pronto. A nível Político, governamental, né? também no político não estão bem. Mas, mas aquilo que eu sinto das pessoas é que é tudo mais rápido as resoluções. Por Por exemplo, exemplo, consegue dar um exemplo? consigo, por exemplo, caminhos de ferro. Eles rapidamente constroem um TGV quando nós ainda estamos a pensar da onde a onde. Eles têm aquilo construído. Estás a perceber? E os anos vão passando. E eu acredito, eu sou um gajo novo, É que tenho nós temos um 46 país anos. muito grande e temos que Tens, ponderar Sim. várias nós opções. somos um quarto daquilo que eles são, portanto, não, é horrível. Nós ainda nem sabemos qual é a linha, onde é que vai ser a linha, como é que vai. Sim, Eles mas já isso têm estás aquilo a falar de coisas construído. grandes. Eu estou a Não, falar, não. por exemplo, na pastelaria, no trabalho na pastelaria. Tu sentes diferença entre um Não, isso aí trabalhador não, isso aí não. no Não, negócio, não tem a num nível. café? Sim, a nível não, a nível de empresarial, sinto os objetivos muito bem traçados e para onde querem ir. E a lutarem por isso quando estão a trabalhar. Quando estão a brincar, vão brincar. Mas são pessoas, eles são focados. Mas sentes menos, por exemplo, a pausa. Os portugueses têm muita questão da pausa, né? Do género, chega ao trabalho, pousa as coisas e vamos beber um café. Sim. Né? Sai do escritório para ir beber um Sim, café. lá eles ainda são piores que nós nessa parte. São piores que nós, né? São. Mas quando estão a trabalhar, estão a trabalhar. Estás a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Mas Eles os são portugueses quando estão a trabalhar não estão a trabalhar? Não, é tudo mais lento. Para que é que eu vou fazer hoje se posso acabar amanhã? Deixa estar com ao menos isto está a semana toda. É diferente, eu não estou a falar de nível de café, porque café, Certo. as pessoas entram no café, têm que ser atendidas, vão embora, deixam dinheiro. Ali não, estou a falar de outros níveis de experiência, a nível de escritório, pronto, é diferente. Por exemplo, É no uma teu cultura contabilista, diferente. sentes essa diferença no Eu contabilista não espanhol sinto. versus o contabilista português? Sinto. Primeiro, a minha contabilidade é interna. Começa logo aí, portanto, a minha contabilista está ao meu lado. Está ao meu lado, está ali no escritório, quando eu preciso, chama, né? E pergunto, ele não, ele está fora. Uma das coisas do crescimento é puxar as pessoas para o meu lado para conseguir resolver os assuntos logo. Eu, contabilidade, sou zero, não percebo nada. Eu, de vez em quando, eu sinto mal com perguntas que lhe faço. Mas as pessoas que trabalham ali à minha volta sabem que eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar aquilo que não sei, por mais estúpido que possa parecer. Ainda podes aprender, não há problema. Até ao fim. Digo-te, não tenho, e digo quase com orgulho que não sei. Que é para então terem muita calma a explicar-me. Depois quando eu perceber, mas não tenho problemas nisso. Mas de facto, efetivamente, lá são ritmos diferentes. Eu sinto que, por exemplo, nos próximos 10 anos, eles vão crescer mais do que nós nos 10 anos. É este ritmo que eu estou-te a dizer. As coisas, o tempo lá, pá, rende mais, não quando não estou a conseguir explicar por palavras Sim, é uma questão, aquilo que sinto. é o que sentes. Mas a melhor maneira de dizer isto é isto. Dinâmica. Em 2035, eles vão estar mais evoluídos face a nós em 2030 do que já estão hoje. Portanto, o tempo lá passa mais depressa. O desfazamento, eles vão ter um desfazamento maior. Eles são mais rápidos. Tu falaste há pouco, disseste, o Estado em Portugal é um sufoco, né? Lá não é? Não é tanto. Não é tanto. O que é que eles fazem de diferente? Os impostos são mais baixos. Depois há quem me venha dizer, mas eles são 40 milhões e como são 40 milhões são mais a contribuir, portanto podem baixar a carga fiscal. É mentira. Não é? Porque eles depois também têm que sustentar 40 milhões. Olha, Claro. a Suíça. Tem É um mais país 5 pequena ainda vezes que maior, nós. né? Não, mas isso é quando me dizem estas justificações de caracacá e depois eu tento sempre, olha a Suíça, olha a Luxemburgo, que são muito menos e têm uma economia muito mais forte de qualquer um de nós da Península, tanto portugueses como espanhóis. Sim, mas aí tem um foco diferente. Aqui eu gosto da comparação Portugal-Espanha, a Península Ibérica, Nuestros hermanos. o Mediterrâneo, né? Exatamente. Temos aqui, Do somos ponto de vista muito, cultural, não é? somos muito É. parecidos, né? Vais comparar um português com um suíço. E temos escalas que são comparáveis, ou seja, Sim. é multiplicar por 4, multiplicar por 5, não é? Portanto, se a administração pública, eles também têm uma administração pública muito pesada, não é? Porque, para além do mais, têm os governos regionais, não é? Exatamente. E os governos regionais têm um peso muito grande, né? Quer em termos de decisão, portanto, se têm peso grande Mas em as termos coisas de são decisão. mais rápidas ao ter o governo regional a decidir, porque é uma das tais diferenças. Não vai, algumas decisões estão mais abaixo e não precisam de ir ao governo central. Pois, mas para, Não são mais autónomos. mas também tens regiões lá que são maiores que Portugal, não é? Claro, então. Pois. Então.
Portanto, não é por aí. Não é essa a questão, não é? Certo. Mas, Não. então é essa, digamos que é o valor do imposto que estamos a falar aqui? É, sim, dos É o que impostos, faz mais das impressão. seguranças sociais, tudo. Epá, eu estou abismado, claro, com o crescimento, cada vez hei de pagar mais, faturo mais, pago mais. Mas eu, por vezes, e já tive alturas na vida, que me senti completamente sufocado, em que eu quase que via o próprio governo, os próprios impostos, como a fecharem-me quase o meu negócio. Porque depois também não podes ficar a dever. Podes ficar a dever a toda a gente, menos a eles. Certo. E houve alturas em que São eu os vi únicos que ali. conseguem ir atrás de ti, Exatamente. incondicionalmente. Pá, pois, mas é que ali. E vou-te ser sincero, porque eu ainda agora, É o sócio implacável. implacável ali, horrível. Eu É vou-te dizer sócio. uma coisa. Eu acho que, à vista de toda a gente, É o sócio maioritário, atenção. mas muito maior que eu, mas eu, à vista de toda a gente, acho que consegui construir alguma coisa. Eu até hoje nunca tive nenhum apoio de PRRs, nem de coisa, nada. Pá, o único apoio que eu tive muito grande foi na altura em que veio o Covid, mas que eu estou a pagá-lo a taxas de juro altas, não é? Com um esforço enorme e foi a única ajuda. Eu ainda agora, no Portugal 2030, isto muito especificamente, Ajuda para o candidatando banco, é? ajuda económica para Não, nós ajuda Não, para o a banco. ajuda do Covid foi para o banco, porque foi para agora o estás a banco, pagar. exatamente, estou a pagar juros altíssimos, é uma loucura, mas é uma loucura. Mas é uma loucura. Pá, isto é irreal. Eu no outro dia vinha no carro e disse assim, epá, e perdoem-me a falta de modéstia. Eu com aquilo que construí, e falei com uma pessoa que estava ao telefone, mas já agora deixa-me explicar antes para ir a este ponto. Candidatei-me a um 2030, um Portugal 2020 ou 2030, mais uma vez aí está a minha falta de conhecimento, não sei bem ao certo qual foi deles, eles é que sabem quem tratou. E primeiro para ser aceito foi o cabo dos trabalhos, tivemos que andar para trás e para a frente. Eu investi mais de 1,5 milhão na nossa fábrica agora, em 2023. O Estado ajudou-me zero, só me obriga a pagar, a pagar, a pagar. E eu candidatei-me para um 2030 em que, portanto, tinha uma taxa máxima de candidatura que ia até ao meio milhão, que nós estávamos muito acima disso, e, portanto, poderia receber um incentivo não reembolsável na ordem dos 40%, que daria cerca de 200 mil euros, para o investimento que eu fiz de 1,5 milhão. Eu já fiz um investimento de 1,5 milhão e para receber esses 200 mil, primeiro tem que estar tudo pago. Tem que estar tudo da empresa. Não podes ter leasings, não podes ter empréstimos, não podes ter nada. Tem que estar tudo já em nome da empresa. Portanto, antes de eu receber dinheiro já tem que estar pago. Portanto, eu não sei onde é que está a ajuda, eu já paguei. E agora, para me pagarem aquilo que é um incentivo, inventam mil e uma desculpas, porque a data da candidatura já foi aceito. Primeiro foi recusado, porque foi analisado por estagiários, pessoas sem experiência, reclamámos, foi aceito. E agora, na altura em que chega a altura de pagar, dizem, pá, mas vocês, quando puseram a candidatura... Já tinham feito o investimento. Claro que já estávamos a fazer. Mas quando puseram a candidatura, não tinham uma autorização qualquer. Eu disse assim, então não tinha, mas isto sempre foi uma padaria, um sítio que é enorme. Aliás, o prédio, quando foi construído, já era para ser uma padaria. Não tinha uma autorização qualquer. Então agora estão aqui a esgrimir-se que está tudo ok. Hoje em dia está tudo preenchido, está tudo ok. Mas acho que na altura tinha passado um alvará qualquer, uma autorização, eu não tenho bem a certeza do que é, mas é uma autorização qualquer. E, portanto, à data da candidatura não tínhamos, portanto, não somos outra vez elegíveis pela segunda ou terceira vez. Portanto, andamos nesta guerra. E eu vinha no carro e digo assim, eu acho que já construí algumas coisas aqui. Epá, há pessoas muito maiores que eu, e eu tiro o chapéu, e há pessoas que construíram menos que eu. Eu vim e disse assim, epá, a minha vontade mesmo é fechar esta porra toda. Pá, borrifar-me para isto, vender isto. Estou agora a dizer-te aquilo que me passou na cabeça, e passa, quando estamos irritados, passa-nos muita coisa. Vender isto a um fundo, nunca mais me chatear com esta brincadeira. Pá, vou mesmo. Porque acho que este país não merece empresários como eu, a dinamizar, a criar tantos postos de trabalho, a pagar tantos impostos, para andar depois aqui como chorucas. Quer dizer, eu já perdi anos de vida nisto e é um desespero que eu sinto-me triste. Em vez de nos incentivarem, desincentivam. E depois é o que eu dizia, pá, vejo outro que era comentador da televisão, E que agora é que era Presidente da República. o da... Mas nem estava a falar desse. Ó candidato. Estava a falar daquele que era dos hotéis e da TVI, aquele forte que era do Porto. Pá, que tinha uma coisa de roupa, lixou não sei quantos milhões Sim. para nada. E começo a ver exemplos, quer dizer, mais uma vez, os maus exemplos é aqueles que se relevam sempre, não é?
Hum, e eu digo, pá, eu que tenho feito um caminho impecável, podem ir mandar pontapés onde quiserem, e acho que é difícil, pelo menos consciente, que eu estou-vos a dizer, pá, não tenho ajuda nenhuma. Portanto, eu acho que estou no sítio errado, acho que se fosse para o outro Mas lado, porquê é que tu Olha, se precisas calhar de tens de ser comentador. eu não estou a perceber uma coisa, explica-me aqui só uma coisa, que é, tu disseste, criaste postos de trabalho. Não, as pessoas é que criam a riqueza, as pessoas que trabalham para ti é que criam a não riqueza, trabalham né? para mim. Trabalham para uma empresa que por acaso eu sou dono, não é para mim, porque Certo. eu posso passá-la, Mas não quem é para mim. fica com As os, pessoas dizem quem muitas fica com os vezes isto, pá, lucros, não, quem fica com os lucros é a dessa empresa empresa. és tu, Não, é a empresa. Eu tenho um ordenado e sou taxado por isso. certo? Mas podes Pode ser mais alto distribuir, ou mais baixo, mas mas podes tenho um ordenado, distribuir os lucros da empresa mas para não ti. distribuo. Está bem, mas podes, né? Sim. Portanto, tu é, Porque eu não consigo distribuir, porque é exatamente o que estás a dizer. mas tu Eu é que estás a comecei, explorar as pessoas, o trabalho das não, pessoas. não estou a explorar, estou a pagar pelo trabalho que fazem. E comecei com 4 e vamos com 170, portanto eu não consigo distribuir aquilo que eu estou sempre a investir. Eu consigo pagar a mim mesmo com ordenado e às pessoas todas que estão à minha volta, mas eu não fico o dinheiro. Por isso é que eu digo, não, vocês não trabalham para mim. Não vejam a minha cara, vejam a empresa, vejam o logotipo, imaginem, não preciso de me imaginar a mim. Eu sou um trabalhador dentro desta empresa, como vocês, mas tenho um destaque e sou líder e sou o dono da empresa. Isso ninguém confunde. Eu sou o dono da empresa, mas não trabalham para mim, porque no dia em que se eu me passar pela cabeça e vender isto, vocês trabalham para a empresa, não é para mim. Portanto, aí só estou a corrigir que não é para mim que ninguém trabalha, trabalham para a empresa, porque tal como eu, também trabalho Então para a não foste tu que empresa. criaste os postos de trabalho, foi a empresa. Foi a empresa com ideias minhas e com o trabalho de quem já lá estava dentro também e que é remunerado por isso. Pá, para mim é difícil fazer este papel porque eu estou a tentar fazer o papel ao contrário. Mas este é o argumento, não é? Que é, É? tens E agora dizer assim, mas o porquê é que tu patrão precisas de que anda a ajuda? explorar as pessoas e para que é que tu precisas de Eu não ajuda? acredito que hajam patrões a explorar pessoas. Acredito que haja alguns, mas não é o meu caso e portanto também custa-me ver isso quando... Custa muito ver isso, essas coisas e Mas até toda esta imaginar. discussão que houve à volta do novo pacote laboral sobre os direitos ou dos Então, mas tu hoje trabalhadores. em dia, tu, por exemplo, qualquer pessoa que vai trabalhar para o Estado, e já estou a tentar falar, as pessoas querem entrar, depois é baixas sobre baixas e aquilo, para alguns, não estou a dizer todos, atenção, a capacidade de fugir depois às responsabilidades é enorme das pessoas que vão para lá trabalhar ou até para a empresa. Acha justo eu pôr alguém a trabalhar para mim, que eu chego ao fim de um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, epá, as pessoas, há uma evolução, eu próprio mudo de opinião, não mudo de clube. Não muda, mas muda a opinião, nem algumas coisas posso mudar. Então, tal e qual como de comportamento, se alguém vem trabalhar para mim, para mim, para a empresa, para a Loma, e ao princípio é um excelente empregado. Epá, chega uma altura em que a coisa tem ali alguns devaneios e as coisas começam a correr mal. Então, nós temos que estar obrigados a pagar pessoas e a ter ali sobre o nosso teto pessoas que não nos dão confiança, não achamos. E para ir embora tem que pagar. Eu tive uma cozinheira ainda há pouco tempo numa pastelaria. Pá, que nitidamente aquilo estava a correr mal. A mulher, cada pessoa que lá entrava, ela conseguia despedir. As pessoas iam-se embora Ah, com depressões. cada empregado que entra. Cada empregado, não, e depois discutia com as pessoas. Pá, aquilo era uma pouca vergonha. Ela para se ir embora, e eu tinha mais que legítima defesa para despedir. Pá, contra outra que até fui a tribunal. Esta borrei-me a rir. Esta, é que eu já tenho experiência nisto, né? Sou muita gente, já sou há alguns anos disto. Eu tive que lhe pagar para ela se ir embora, quando ela tinha feito tudo mal, quer dizer, estava acusada e a minha advogada disse: João, isto não vale a pena. Porque se for a tribunal, você, para além disto, ou se a suspender, você depois tem que lhe pagar os ordenados todos em que ela está sem fazer nada. Portanto, você aqui gasta, imagina, 2 ou 3 mil euros. Você aqui para mandar pagar isto que ela está a chegar a um acordo e vai 4 mil ou 5 mil e está resolvido e amanhã não pensa nisto. Depois é tu começares a ver o número de vezes que já perdeste e o número de vezes que ganhaste. Pá, eu uma vez tinha um empregado fora, esta passei-me, e esta ia lá ficando dentro. Foi um empregado que estava, era do Porto na altura, e disse-me que não tinha contrato de trabalho, e como tal, o contrato dele tinha-se renovado automaticamente, portanto ele já não estava à experiência, quando nós quisemos rescindir o contrato, ele disse, não, sou efetivo. Epá, desculpa lá, mas um efetivo que, com pontos de entrada, ele chegava todos os dias atrasado, saía mais cedo, não cumpria horários, os bolos não estavam feitos, eu tinha mais que razões para o mandar embora. Mas o gajo foi para o tribunal, e eu fui ao tribunal de trabalho, e tive lá eu que saí daqui para ir para o Porto, para São João, não sei, fui lá para o Chego lá, eu estou a olhar para a cara dele, eu não tenho problemas nenhuns de ir a tribunal com pessoas, epá, não, graças a Deus não fui muitas vezes, mas já fui, pronto. Eu chego lá, estou a olhar para a cara dele,
entretanto, vamos para a procuradora, para a juíza, não sei o quê, vamos lá falar dentro antes disto. E começa, então, o que é que o senhor, coisa? Eu, olha, pá, aqui este senhor diz que trabalhava na empresa, mas que não tem, não tem contrato de trabalho e, portanto, está efetivo na empresa. E então, mas tem ou não tem? Ele disse, o empregado disse, pá, olha, eu nunca recebi nada. Eu disse, olha, passa-se assim. E pá, eu consegui levar a conversa com ele e com a juíza e tal, até que eu digo assim, olha, fui eu que dei, porque ele dizia que nunca tinha recebido o contrato de trabalho. Eu dizia que não, que eu tinha o contrato de trabalho e ele também tinha recebido, só que ele não o assinou, mas foi-lhe entregue. Então eu disse assim, olha, pá, isto é tão fácil, fácil na altura, depois foi-me fazer. Então, mas eu cheguei lá e dei-lhe o contrato em mão e ele, no meio da conversa, porque é tal, pronto, é tal coisas que a gente leva à conversa. Ele disse, não foi você, Sr. Castanheira, foi o outro senhor, foi o senhor Rafael. Eu disse, pronto, acabou a conversa consigo, não preciso mais. Senhora Juíza, ouviu que ele recebeu o contrato de trabalho, que nem fui eu. Epá, mas isto, desculpe lá. Eu venho aqui, isto é a nossa justiça do trabalho e com os trabalhadores, e com o pessoal, porque eu estou absolutamente a favor dos trabalhadores, não estou a favor é que depois alguns me enganem. A mim é outros tantos, e esta é a parte da justiça que eu me passo da cabeça. Disse, pronto, eu acho que já não vale a pena falarmos mais, disse ao juiz, e disse, olha, está a ouvir a conversa? Ele disse que não fui eu, foi outro. Portanto, aquilo que ele está a dizer, que nunca recebeu contrato de trabalho, que nem tinha, ele próprio, pela boca dele, já disse que recebeu. E que não fui eu, foi outro. E eu sabia perfeitamente quem foi. E como é que isto foi? Eu só fiz esta conversa para chegar aqui. Epá, mas olha, estamos no pé do Natal e tal, epá, pago lá qualquer coisa. Mas, senhor juiz, desculpa lá, mas acha que eu giro a minha empresa a pagar qualquer coisa? Como quem dá esmolas? Calma, eu tenho uma empresa para gerir. Eu não posso andar a distribuir dinheiro que eu tenho obrigações, verdadeiras obrigações, não é quem nos está a tentar enganar. Pá, mas chegamos aqui a um acordo, dá-lhe 1000 euros. 1000 euros? Mas a senhora juíza está-me a ver vestido de vermelho? Perguntei eu. Ui, Pá, porque estávamos ao pé do Natal. Ela pensou que eu lhe estava a chamar comunista. Pá, não era eu que estava vestido, disse a ele. Mas a senhora juíza está vestida de vermelho. Mas de género a dizer meio Natal. De género que eu estava ia dar uma para Natal. Aí é com caraças, o que é que eu fui dizer? Pá, a senhora passou-se. Começou. Tal, eu. Ui, desrespeito ao tribunal. mas eu posso mandá-lo prender, não sei o quê. A mim, então, pá, eu não estava em mim o que é que eu estava a dizer, porque eu de facto também me senti ali um bocadinho, não vi ali a superioridade de uma juíza, estava ali na conversa, pronto, como estamos aqui não é? Neste podcast, A quase que gente parece não que te manda estava... prender. Hã? Estás à vontade, a gente não te manda prender. Sei, Não, então, mas eu deixa não, acabar o bem, episódio. e eu fiquei... Achas? Qual é que... pá, mas eu fiquei... Pronto, e tive que pagar, efetivamente. Não vale a pena. Ela disse que eu tenho que pagar e eu paguei. Quando eu, à frente dela, do advogado dele... Epá, nunca mais me esqueço. O advogado a mandá-lo calar. O advogado dele e a minha advogada, que me acompanhava na altura, ouvimos e toda a gente se percebeu o que é que ali se passou. Portanto, isto está sempre a favor. Isto agora, olha, agora é que eu perdi a meada e não sei qual é por onde é que Estamos a fizeste, falar mas do pacote laboral. do pacote laboral. Mas pronto, foi aí, estás a ver o que é que é. Isto é uma de Epá, outras. não fales mais, senão a gente manda-te prender. Porra, nem me digas nada.